Eu pensei muito sobre o que eu diria hoje para essa plateia tão diversa a respeito do profissional do futuro. E como professora, me pareceu interessante, talvez, discutir o que seria educar para o futuro. Tem várias abordagens que poderiam ser dadas a isso. Ultimamente, quando a gente pensa sobre educação do futuro, a maioria das pessoas acaba associando isso a algumas ideias, como, por exemplo, a novas salas de aula, que remetem a designs inovadores, a arquiteturas absolutamente diferenciadas. Ou a gente começa a falar um pouco sobre novas técnicas de ensino e aprendizagem, então a gente reflete um pouco a respeito de modalidades que talvez fossem mais atrativas para uma geração que já não se define da mesma forma. Ou, quem sabe, talvez a educação do futuro, em geral, acaba sendo abordada em função das transformações no campo da tecnologia. Eu pensava sobre tudo isso porque me interesso por isso também. Acredito que há grandes avanços, contribuições significativas nessas três áreas. Mas, quando eu parei e olhei bem para mim, eu disse: a minha experiência de educação do passado me faz acreditar que não são essas as coisas que moldam a educação do futuro. E aí, pensando sobre o que efetivamente importa quando o assunto é educar, no passado, hoje ou no futuro, me ocorreu que talvez o elemento mais importante, ou pelo menos o que me impactou mais como aluna e depois como professora, foram as pessoas. Foi gente. Então, hoje, eu vim aqui conversar com vocês sobre o que eu acho que é a educação do futuro. E essa educação passa necessariamente por relacionamentos. Eu vou tentar contar essa história a partir de uma imagem que talvez alguns aqui já até conheçam. Expectativa. Eu me tornei professora com 21 anos. Professora universitária. E toda vez que eu pensava sobre o porquê de eu ter tomado essa decisão, eu lembrava de alguém que tinha impactado o meu caminho, de pessoas, de professores do meu passado. Era, de certa forma, um desejo de ver o mundo pelos olhos deles. Era, de certa forma, uma tentativa de ser esses professores um dia. E quando eu fui convidada para me tornar professora, a primeira preocupação que me passou pela cabeça foi como eu paramentaria a minha sala de trabalho. O que eu ia botar lá de decoração? E eu optei por essa foto que vocês hoje veem. Como eu disse, alguns aqui são familiares, já viram outras vezes. Essa foto, ela é muito simbólica para mim por dois motivos. Em primeiro lugar, porque quando eu optei por utilizá-la na minha mesa de trabalho, eu pretendia que com ela eu sempre me lembrasse de onde eu vim e das pessoas que tinham feito parte dessa trajetória. E, além disso, essa era uma foto que tinha como objetivo também transformar as relações com os meus próprios alunos em relações mais pessoais. Ela tinha a função de quebrar o gelo. Ela tinha a função de até soar um pouco inadequada. A ideia é que as pessoas se incomodassem com a presença dessa foto numa sala de trabalho. E de lá para cá, toda vez que eu tive a experiência de conversar com os meus alunos, a frase que mais me marca toda vez que eu estou com ele é a ideia do "eu queria ser você". Porque foi a frase que eu também repeti para os meus professores. E aí a gente olha para esse mundo, que é um mundo difícil, perigoso, é da sociedade de risco, do Ulrich Beck, é do panóptico, do Foucault, é da vida líquida, do Bauman. O mundo de inconstância, o mundo de insegurança, o mundo em que as coisas perderam a forma. E se depara com a tecnologia, e se depara com as novas metodologias, e esquece da gente. E esquece que a sala de aula e o relacionamento da educação é necessariamente um relacionamento interpessoal. E isso não vai mudar nunca. Então, pensando um pouco nisso, eu tentei elaborar aqui 4 pilares que, segundo a minha visão, são expressões da educação do futuro. E que, de certa forma, fazem sentido a partir da minha história. Não porque eu tenha ido buscar nos dados essas informações, ou porque eu tenha feito uma análise rigorosa do ponto de vista metodológico,
mas porque eu sei que vem da legitimidade da sala de aula, das relações cotidianas, de todas as vezes que eu ouvi eu queria ser você. O primeiro ponto desses 4 pilares tem a ver com a horizontalização das relações. E não é só uma questão geracional, porque essa geração que vem agora, seja lá o nome que ela receba, ela não respeita as hierarquias da maneira tradicional, não é isso. Tem a ver com como a gente constrói legitimidade. A legitimidade da educação hoje e no futuro não é a legitimidade construída pelos títulos, não é a legitimidade construída pela aparência, nem, quem sabe, pelo status. A legitimidade da educação e o que cria conexão é a percepção de que você pode mentorar alguém. E você pode mentorar alguém porque você tem algo a dizer. Para mim, não existe pensar em educação do futuro sem considerar que a educação passa necessariamente pela capacidade de criar conexões. E isso nos leva ao segundo pilar, que tem a ver com o conhecimento interpretado como sendo universalista. Porque a gente foi treinado, quando ensina e quando aprende, a olhar para o mundo cercado de muros. Como se o que acontece do lado de lá não fosse um problema nosso. Só que o conhecimento que leva em conta as relações, ou, de certa forma, a educação que contempla os relacionamentos, ela é interdisciplinar como a vida. Porque a vida é interdisciplinar. E tudo passa a ser problema seu. Eu acredito que a educação do futuro, ou o educar do futuro, passa também pela percepção de que fomos nós quem construímos esses muros. E que esses muros são tão artificiais que fariam Leonardo da Vinci passar vergonha. Esses muros nos fazem esquecer que as maiores lideranças, ou os intelectuais mais brilhantes de todos os tempos, foram intelectuais que contribuíram da astrologia à matemática, da filosofia ao direito. Foram cidadãos que olharam para a realidade e perceberam que havia um potencial transformador que não se enquadrava na estrutura curricular, que não estava contemplado dentro de uma questão múltipla escolha e que nem estava limitado pelo número de dias letivos. Para mim, o terceiro pilar da educação do futuro passa pela liderança pelo afeto. Porque se as relações foram horizontalizadas, e se só assim é que se constrói a legitimidade, então qualquer liderança jamais vai ser reconhecida, jamais vai ser respeitada, se não assumir o seu caráter empático, se não for capaz de demonstrar afeto e dedicação. Porque nós vivemos tempos difíceis, em que a maioria das pessoas simplesmente não se importa. Então, educar é também, segundo a minha visão, para agora e para o futuro, uma demonstração de afeto. E sem afeto, não é possível criar as conexões e horizontalizar as relações e olhar para o mundo como sendo interdisciplinar. E, finalmente, a educação do futuro é a educação de propósito. Porque nós somos levados a acreditar que o futuro carece de significado. Aliás, talvez a gente perca tempo demais pensando no futuro. Talvez nós estejamos nos deixando colonizar pelo futuro. E toda vez que a gente pensa muito sobre o futuro e esquece do sentido de propósito, a gente faz coisas que simplesmente não levam a lugar nenhum. Com a educação também é assim. A gente só aprende aquilo que a gente acha que significa alguma coisa. E que, de certa forma, atende ao que nós temos como, segundo a nossa visão, enquanto propósito. A gente só faz aquilo no que a gente acredita. Aquela foto da ovelha, que vocês viram no começo, ela ocupa a minha sala de trabalho há quase 10 anos. Eu mudei de sala de trabalho várias vezes, de lá para cá. Mas o que não mudou é que toda vez que eu olho para ela, eu tento me lembrar dessas duas coisas. Das nossas origens e também
da ideia de que, enquanto educadores, nós temos que romper os muros. Semana passada, eu fui surpreendida pela manifestação de 2 alunos, que eu gostaria de homenagear aqui para fazer esse encerramento. 2 alunos com histórias muito difíceis, difíceis de verdade. Histórias que dizem respeito à vida e morte, histórias que dizem respeito à pobreza, à miséria, à violência. Uma dessas alunas deixou sobre a minha mesa um desenho feito em guache num papel cartão. Era um céu escuro e estrelado. No verso havia escrito: para você, que sempre quis que eu visse as estrelas. Na mesma semana, um aluno me fez uma música. E o refrão da música que ele escreveu dizia assim: a educação é a luz que me empurra da maldade para a bondade. Para mim, isso é a educação do futuro. Educação do futuro é a educação que cria conexão, que passa pelo afeto, que tem significado, que muda as vidas e que nos faz lembrar que o futuro é só uma orientação e não o nosso colonizador. Muito obrigada.